Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. O nosso convidado hoje é formado em Comércio Exterior e pós-graduando em Gestão de Processos de Negócios pela Unicinos. Trabalha com Tecnologia da Informação há quase 5 anos. Já atuou no ramo de Comércio Exterior e Negócios Internacionais. É analista de suporte de TI e faz parte de um grupo de diversidade na sua empresa, além de trabalhar como coach de design thinking, é isso? Exato. E inovação. Meu inglês está feio. Tá ótimo. Desde o começo do trabalho em diversidade, participou de várias iniciativas com relação à diversidade LGBT e diversidade como um todo no ambiente corporativo. É palestrante, tendo atuado em várias cidades para faculdades e para a OAB, falando sobre diversidade no ambiente corporativo. Eu converso nessa noite com Felipe Roloff. Exato. Seja bem-vindo, Felipe, Obrigado. ao nosso programa. O mercado de trabalho ainda discrimina por questões de gênero? Então, primeiro, para começar a responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco atrás. Tá? O mercado de trabalho, a empresa, o lugar onde a pessoa trabalha, ela é uma extensão da nossa comunidade, ela é uma extensão da nossa família, ela é uma extensão da nossa sociedade. Então, na verdade, o mercado de trabalho discrimina ainda, mas essa discriminação ela começa antes. Ela começa na sociedade, começa na família, quando uma menina, ou, enfim, aprende que, por exemplo, ela como mulher, ela tem que procurar uma família, procurar um marido, ser dona de casa e que o lugar dela talvez seja na cozinha, enfim, cuidando da casa. Quando não é, né? Quando exatamente começando daí, né? Começando com a questão social, dessa cultura que a gente tem muito forte no Brasil, patriarcal, ou seja, o homem está no centro e ele que comanda, ele que diz, enfim, o que é certo e o que é errado, e é baseado nessa visão patriarcal e machista que as coisas acontecem. A partir daí a gente já entende por que o mercado de trabalho também é assim, exatamente por ele ser um espelho da sociedade. Porque o mercado de trabalho em outros lugares, como por exemplo nos países europeus, Canadá principalmente, enfim, América do Norte, Canadá e Estados Unidos, já tem mudado muito com relação a isso, avançado muito. Então, no Brasil, sim, existe uma discriminação no ambiente de trabalho, sim. A gente pode trazer que a média no Brasil de mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança, é cerca de 19%. Então, 19% dos cargos de gerência, dos gerentes no Brasil... Está na mão dos homens. Nas mulheres, e o resto 19. nos homens. Por que isso acontece? Porque tem menos mulheres no mercado de trabalho? Não. A gente vê que tem várias empresas que têm, inclusive, mais mulheres e continua sendo a grande maioria de homens sendo chefes. Por que isso acontece? Por que existe essa discriminação? Por que as mulheres não conseguem ascender ao cargo de gerência, né? Então, e a gente começa a analisar isso e entender e procurar entender por que isso acontece, exatamente a gente acaba caindo na cultura, né? Na cultura baseada exatamente no machismo, nessa cultura patriarcal, e que vem já da família, que vem da sociedade, que vem da imposição de religião, ou enfim, da forma das pessoas pensarem, e que gera esse preconceito, que gera essa forma de gerir as coisas, entendendo que a mulher sempre está, de certa forma, as características femininas elas estão abaixo das características masculinas. Isso, e não é diferente na política também, né? Não é diferente na política. A política também é duplamente, na verdade, um reflexo disso. Por quê? Primeiramente porque não tem muitas mulheres que acabam estudando, ou elas não se sentem capazes, porque a sociedade diz para elas que elas não são capazes de serem políticas, porque é uma coisa de homem. E, além disso, tem toda a população que vota que talvez não tenha credibilidade em mulheres, né? Porque existe ainda um preconceito da população pensar que talvez o homem vai ser um melhor político do que uma mulher não vai ter força,
não vai ter capacidade de liderar ou de ser política, como na verdade a gente sabe que não é verdade. E hoje saiu na imprensa aqui de Novo Hamburgo o ranking dos eleitores da região toda do Vale dos Sinos, né? O número maior de eleitores é mulher. É mulher. Então as mulheres vão decidir, elas podem decidir as eleições. Podem decidir, e daí a gente espera. Assim, eu não sei exatamente em Novo Hamburgo quantas candidatas mulheres a gente tem, mas no final das eleições a gente sempre acaba vendo que mesmo com maioria de mulheres, a gente tem sempre maioria de homens que ganham. Até agora, até agora nós temos como pré-candidata a prefeita uma mulher. E de vereadores, os partidos estão com dificuldade de atingir a cota mínima, né, que tem um número percentual X lá que tem que, por lei, ser de mulheres. Sim, né? sim. Mas existe uma grande dificuldade de conseguir. Isso também é muito importante, porque isso é a questão da representatividade. A gente precisa de representatividade feminina na política, em todos os lugares da sociedade, principalmente na política, para representar essas mulheres. Né? E não só as mulheres heterossexuais, cisgêneras, mas transexuais também, que são invisibilizadas todos os dias e que a gente não vê em lugar nenhum. Por que a gente não vê elas? Porque existe uma discriminação enorme que faz com que elas não consigam nem sair de casa e acabem caindo só na prostituição. E, na verdade, elas são mulheres, são capazes de fazer também qualquer coisa. Claro. Uma de tuas metas é ajudar outras empresas a criarem a visão da diversidade para que outras pessoas possam passar pelo que passastes, de um processo de empoderamento pessoal e validação de ser quem se é, sem medo de ser demitido da empresa por ser gay, como te aconteceu durante vários empregos antes de entrar na atual empresa. Nos fala um pouco dessa trajetória e desse objetivo. Que é exatamente o motivo, enfim, de eu estar aqui, de certa forma ter esse ativismo com vários grupos em redes sociais. É exatamente pelo seguinte: eu durante a minha vida inteira, até chegar na empresa que eu tive o pensamento, a consciência, como muitas pessoas ainda têm, de que se eu falasse que eu era gay na minha empresa, eu seria demitido, ou pelo menos eu não teria possibilidade de crescer na minha carreira. Exatamente por ter passado por várias empresas que têm essa característica de mais machista, enfim, por exemplo, indústria, onde a gente tem chão de fábrica, que não se fala em LGBT, nem se chega a falar em LGBT, porque existe um grande problema com as mulheres já, só com o feminino. As mulheres sofrem assédio o tempo todo nessas empresas, entende? Então, se cria a consciência, se cria o pensamento de que se eu falar, ou se alguém souber, eu não vou ter chances na minha carreira. E esse é um grande problema. E por que é um grande problema? E não é só para a pessoa. Todo mundo perde. A empresa perde, o governo perde, o país perde. Por quê? No momento que a pessoa ela não se sente bem, ela não se sente feliz, ela acha que o que ela é errado, ela vai para o trabalho todos os dias pensando que só quer chegar até o final das 8 horas e ir embora, porque ela não se sente bem ali. O trabalho ele tem que ser uma extensão da nossa casa, porque a gente passa ali grande parte do nosso dia e da nossa vida, e a gente tem que se sentir bem nele. Então, essas empresas que têm esse viés mais preconceituoso, eles perdem muitos talentos. Por exemplo, eu que saí de várias empresas, não me adaptei, não era feliz, porque eu não me sentia bem. As pessoas deixam de se comunicar, elas deixam de criar ideias, de dar ideias, porque no momento que elas acham que o que elas são é errado, elas também acham que as ideias que elas têm, a forma de pensar é errada. Então, não funciona, as pessoas não se comunicam, elas não se entrosam. Elas mentem para caber num grupo que não é a verdade, não é o que elas são ali. Entende? Então, por eu ter passado por isso e por ter visto a diferença do Felipe antes e do Felipe depois, de entender que não só a diversidade ela não é um problema, como ela é boa para as empresas, ela ajuda as empresas a ter inovação, e isso é muito forte. Quando a gente trabalha em inovação e design thinking, a gente vê que grupos diversos, feitos de pessoas diversas, têm uma tendência muito maior a ter ideias diferentes, a ter soluções diferentes para o mesmo problema e a se comunicar muito melhor. O entrosamento dessas equipes no momento que existe o respeito, a inclusão da diversidade, ele é muito melhor. Para todos. Para todo mundo. Então, a empresa tem lucro, a pessoa se sente bem, e aí cria algo muito importante para as empresas, que é o laço afetivo.
entre colaborador e empresa, e que as empresas perdem muito por não ter. O laço afetivo é no momento que a pessoa, o colaborador, ele chega na empresa e ele quer dar o melhor dele para a empresa continuar existindo, para ele poder continuar trabalhando ali, porque ele se sente bem lá. Entende? Ele quer que essa empresa dê lucro. Claro. E quando os colaboradores querem que a empresa dê lucro, a empresa realmente vai para frente. Por isso que se diz que em grupos de empresas com um ambiente mais diverso, entre homens e mulheres principalmente, existe um aumento do lucro exponencial. Dizem 40%, 50%. É muito dinheiro. Para uma empresa que fatura bilhões, é muito dinheiro. Simplesmente por inclusão, diversidade, por aceitar as diferenças, por trazer essas pessoas para o ambiente de trabalho delas e dizer: vocês são respeitados aqui, as diferenças de vocês valem, não só valem como elas trazem inovação para a gente, e a gente quer que vocês sejam vocês mesmos. Sim. Essas pessoas dão o melhor delas e é por isso, e por eu ter passado por isso e por hoje trabalhar assim, todos os dias me sentindo bem, querendo o melhor para a minha empresa e hoje em dia sendo feliz exatamente por isso, por eu ir para o meu trabalho e ser feliz e poder falar para os meus colegas e eles saberem quem eu sou, poder ir num churrasco e não ter que mentir, não ter que, enfim, faz toda a diferença. E a minha meta é exatamente essa, ter passado por isso e saber que se eu posso contribuir, enfim, trazer isso para a realidade de outras pessoas também. Eu trabalhei numa empresa, eu posso falar o nome, é Zero Hora, do grupo RBS, que nós tínhamos um colega no grupo, e frequentemente tinha 2 ou 3 que assim, faziam piadinhas com relação à sexualidade do colega, né? Um dia o nosso diretor, né, no meio de uma reunião, levantou, encerrou o assunto e fez um discurso, né, nesse sentido, assim, ele disse: olha, a partir desse momento está proibido, né, por decreto aqui agora, de fazerem qualquer tipo de citação, chacota e tal com essa questão das opções sexuais das pessoas, né? E quero dizer para vocês, né, que os grandes gênios e os postos de destaque da nossa empresa estão ocupados por homossexuais, por lésbicas, gays e etc. Sim. Tá? Que legal. Calou a boca do povo. Que legal, né? que legal. E isso acontece realmente, não é que essas pessoas que têm essa diferença, elas vão ser mais inteligentes. Ou menos. Não é isso. É que essas pessoas, elas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem achando que elas vão ser piores e elas acabam se esforçando muito mais. É o fato delas imaginarem que um dia elas vão ser até rechaçadas. Esse Exatamente. tipo de preconceito, elas vão ser rechaçadas, elas vão ser tidas como inferiores, que elas acabam se esforçando muito mais. E é por isso que acontece. O Alan Turing, que é o cara que criou o computador, que inventou, ele era gay. E ele foi castrado quimicamente, ele morreu por causa disso, por ser gay, e hoje todo mundo usa computador. Entende? E tá aí, porque o cara era um gênio. A grande invenção. Mas ao mesmo tempo que ele foi um gênio, que ele conseguiu... que ele lutou contra o nazismo, ele foi um dos grandes expoentes nessa luta contra o nazismo de inteligência. Mesmo tendo esse mérito, ele foi castrado quimicamente, ele morreu por causa disso, porque ele era gay, entende? Não faz sentido. São pessoas como qualquer uma. Felipe, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida, o intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores. Voltamos em seguida.